A nova esposa sorria confiante, de mãos dadas com o marido, sentindo que finalmente tinha o seu lugar naquela família. Até a porta se abrir e a ex-esposa entrar pelo braço de um homem milionário que ninguém ali esperava ver. Naquele instante, o sorriso dela congelou. A festa começava a ganhar vida e Helena Duarte Marchetti dava os últimos retoques no cabelo diante do espelho grande do quarto. Ela respirava fundo, olhando para o próprio reflexo com um misto de orgulho e nervosismo. Não era qualquer celebração. Era o aniversário de casamento dela com Ricardo Salgueiro, e pela primeira vez sentia que realmente pertencia àquela família. Passou a mão pelo vestido, ajeitou um brinco e sorriu para si mesma. Tinha trabalhado duro para conquistar aquele espaço. Não tinha nascido rica, não tinha sobrenome de peso, mas construiu com esforço e talento uma carreira como decoradora que impressionava até os clientes mais exigentes de Monte Clara. E agora, ali na mansão do Salgueiro, ela era a anfitriã da noite. Durante os primeiros meses de casamento, Helena ainda se pegava pensando que talvez não fosse boa o suficiente para aquele mundo cheio de sobrenomes importantes e histórias que ela desconhecia por completo. Mas aos poucos, cada gesto de carinho de Ricardo, cada olhar de aprovação dos amigos da família, foi construindo dentro dela uma certeza que antes parecia impossível. Ela merecia estar ali, e ninguém precisava mais duvidar disso, nem ela mesma. Ricardo entrou no quarto ajeitando o paletó e parou ao vê-la. Ficou alguns segundos só olhando, admirado. "Você está deslumbrante", disse ele, se aproximando e segurando as mãos dela. "Sabe que hoje é sobre nós dois, né? Não importa quem apareça lá embaixo." Helena riu, meio sem graça com o elogio, mas sentiu o coração aquecer. Ricardo sempre tinha esse jeito de fazer com que ela se sentisse segura, mesmo quando algo dentro dela sussurrava que talvez segurança fosse demais pedir. Desceram juntos as escadas da mansão, de mãos dadas, e o salão já estava tomado por convidados. Luzes suaves, taças erguidas, risadas espalhadas pelos cantos. Cada rosto ali parecia genuinamente feliz por eles. Ricardo a apresentava aos poucos, sempre com a mesma frase na ponta da língua: "Essa é minha esposa, a mulher mais talentosa que eu conheço." Helena sorria, envergonhada, mas guardava cada elogio como quem guarda um tesouro. Bianca Ferraz, sua melhor amiga, se aproximou com 2 taças de espumante e entregou uma para Helena. "Olha só você, rainha da festa", brincou Bianca, mas logo o sorriso dela diminuiu um pouco. "Só acho estranho." "Estranho o quê?" Helena perguntou curiosa. "Não sei explicar. Tem alguma coisa no ar hoje que não é só festa. Sei lá, presta atenção em Dona Corina." Helena seguiu o olhar da amiga até o outro lado do salão, onde a sogra estava parada perto da entrada principal, com o corpo rígido e os olhos fixos na porta, como se esperasse por alguém que não deveria vir. Aquilo destoava completamente do jeito animado que Dona Corina normalmente tinha em festas. Helena tentou não dar importância. Talvez fosse só cansaço ou alguma preocupação boba. Voltou a atenção para os convidados, para a música, para o marido que a puxava gentilmente para dançar no centro do salão. Foi nesse momento, em meio à dança, que um dos seguranças da entrada se aproximou discretamente de um dos organizadores e trocou algumas palavras rápidas, com o rosto tenso. O organizador, por sua vez, foi até Ricardo e sussurrou algo no ouvido dele. Helena percebeu o corpo do marido enrijecer. "O que foi?" ela perguntou, ainda tentando manter o clima leve da dança. "Nada, amor. Só um imprevisto qualquer", respondeu ele. Mas a voz saiu diferente, mais seca, mais controlada do que o normal. O burburinho começou a se espalhar pelo salão como uma onda silenciosa. Conversas foram cortadas no meio, olhares se voltaram para a entrada principal, e um silêncio estranho tomou conta daquele ambiente que segundos antes estava cheio de vida. Helena sentiu o coração acelerar sem entender exatamente o porquê.
Olhou para Bianca, que também tinha parado de conversar, e observava a porta com a testa franzida. Foi então que as portas duplas do salão se abriram por completo. Valentina Prado entrou como se estivesse pisando em um palco só dela. Elegante, com a postura de quem nunca duvidou do próprio valor, ela caminhou lentamente para dentro do salão, cumprimentando com um sorriso discreto algumas pessoas que a reconheciam. Ao lado dela, de braços dados, estava um homem que ninguém naquele salão parecia conhecer. Alto seguro, com um jeito de quem estava acostumado a entrar em qualquer lugar e imediatamente se tornar o centro das atenções. Helena sentiu o corpo gelar. Não sabia quem era aquela mulher, mas sabia, pela reação de Ricardo, que ela representava alguma coisa importante e perigosa. Ricardo, ela chamou baixinho, buscando os olhos do marido. Ele não respondeu de imediato. Estava paralisado, olhando para Valentina como quem vê alguém que jurou nunca mais encontrar. O rosto dele perdeu a cor. As mãos, que segundos antes seguravam as de Helena com firmeza, agora tremiam de leve. Ricardo, quem é ela? Helena insistiu, sentindo o chão sumir sob os próprios pés, mesmo sem entender exatamente por quê. Antes que ele conseguisse formular qualquer resposta, Valentina já estava perto o suficiente para ser ouvida por boa parte dos convidados. Desculpa a interrupção, Ricardo, disse ela, com um sorriso educado que não escondia a atenção por trás das palavras. Eu não vim para causar problema. Só vim mostrar a alguém especial onde tudo começou. O homem ao lado dela deu um passo à frente, estendendo a mão para Ricardo com uma segurança que impunha respeito. Otávio Villanova, disse ele, apertando a mão de Ricardo com firmeza. Prazer em finalmente conhecer o homem de quem tanto ouvi falar. Mas acho que você já entendeu, eu não vim aqui só para dar os parabéns. A frase pairou no ar como um aviso silencioso. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, fingindo não ter escutado, enquanto outros já cochichavam baixinho, tentando entender quem era aquele homem e por que sua simples presença conseguia deixar o dono da festa tão sem chão. Ricardo engoliu seco, sem saber o que responder. Dona Corina, do outro lado do salão, levou a mão ao peito, e Helena percebeu pela primeira vez naquela noite que a sogra parecia saber exatamente quem era aquele homem, e temia o motivo da visita dele. Helena olhou para os três, Ricardo, Valentina e Otávio, sentindo que, de alguma forma, tinha entrado no meio de uma história que começou muito antes dela existir na vida daquele homem que jurou amar para sempre. O salão, antes cheio de risadas e brindes, agora parecia sustentar a respiração coletiva de quem espera pela próxima palavra. Bianca se aproximou e segurou o braço de Helena com força, como quem tenta ancorar a amiga em meio a um terremoto silencioso. Respira, sussurrou ela. Seja lá o que for isso, você não está sozinha. Helena apertou a mão da amiga, tentando se agarrar àquelas palavras como quem se agarra a uma corda em meio a uma correnteza forte demais para segurar sozinha. Helena assentiu, sem conseguir tirar os olhos daquele casal que acabara de transformar a noite mais importante da sua vida em algo completamente diferente do que ela tinha planejado. Ricardo ainda tentava se recompor, buscando palavras que não vinham. E no fundo do salão, Dona Corina permanecia imóvel, como se soubesse que aquele momento era apenas o início de algo que ela vinha temendo há muito tempo. A música tinha parado, as taças esquecidas nas mãos dos convidados. E Helena, no centro daquele silêncio pesado, entendeu que a festa perfeita que ela tanto sonhou tinha acabado de se transformar no primeiro capítulo de uma história que ela ainda não fazia ideia de como iria terminar. Ela olhou mais uma vez para o marido, buscando alguma resposta nos olhos dele, mas encontrou apenas medo. E foi naquele instante, cercada por convidados em silêncio e por um segredo que ainda não tinha nome, que Helena percebeu. A noite mais importante da vida dela estava só começando,
e nada seria como antes. O silêncio que tomou o salão parecia durar mais do que realmente durou. Helena tentava respirar fundo, tentava manter o queixo erguido e o sorriso no lugar, mesmo sentindo por dentro um turbilhão de perguntas que não paravam de crescer. Ela sabia que todos os olhos ali estavam divididos entre observar Valentina e Otávio, e observar a reação dela, a nova esposa, diante daquela cena que ninguém esperava. Não queria dar o gostinho de vê-la desmoronar. Segurou a taça com mais firmeza, ajeitou os ombros e tentou parecer forte, mesmo com o coração disparado. Bianca a puxou discretamente para um canto mais reservado do salão, longe dos ouvidos curiosos. "Escuta", falou Bianca, baixinho, quase sem mexer os lábios. "Eu não sei de tudo, mas sei que a separação de Ricardo e Valentina não foi assim tão simples quanto ele conta. Lembra que ele sempre desconversa quando o assunto surge? Isso nunca foi normal." Helena sentiu um aperto no peito. "Você sabia dela e nunca me contou nada." "Eu sabia que ela existia", respondeu Bianca com cuidado. "Mas nunca imaginei que fosse aparecer assim do nada com um homem desses. Isso não é coincidência, Helena. Ninguém entra numa festa dessas sem um motivo bem definido." Enquanto as duas conversavam, um dos sócios da construtora se aproximou de outro convidado, sem perceber que Helena estava por perto o suficiente para escutar pedaços da conversa. A Vila Nova Capital andava de olho na Salgueiro Empreendimentos já tem uns meses, comentou o sócio baixinho. "Eu ouvi rumores de uma proposta de aquisição, mas ninguém confirmava nada. Agora, com o dono do próprio grupo aparecendo aqui do nada, junto com a ex-esposa do Ricardo, isso não é coincidência nenhuma." Helena sentiu o estômago revirar. Aquilo não tinha só a ver com um passado amoroso mal resolvido. Tinha camadas, tinha dinheiro, negócios, interesses que ela nem começava a entender. Ela se afastou de Bianca por um instante e caminhou até Dona Corina, que ainda observava a cena de longe, com o rosto fechado e as mãos entrelaçadas com força demais. "A senhora conhece aquele homem?" Helena perguntou, tentando manter a voz firme. Dona Corina desviou o olhar, visivelmente incomodada. "Não é hora nem lugar para essa conversa, Helena. Aproveita a festa, depois a gente conversa com calma." "Mas a senhora sabe alguma coisa, não sabe? A senhora estava esperando por essa chegada. Eu vi o jeito que a senhora ficou olhando para a porta a noite inteira." Dona Corina apertou os lábios e por um segundo pareceu que ia falar, mas balançou a cabeça, desconversou de novo e se afastou em direção aos outros convidados, deixando Helena ainda mais inquieta do que antes. Do outro lado do salão, Valentina caminhava com uma naturalidade que incomodava. Parava para cumprimentar funcionários antigos, comentava sobre a decoração como quem já tinha visto aquilo antes, apontava para um quadro na parede e sorria de um jeito que sugeria memórias antigas. Ela não estava ali como visitante. Estava ali como quem conhecia cada centímetro daquela casa, porque realmente conhecia. Helena observava aquilo à distância, sentindo uma pontada estranha no peito. Não era só ciúme. Era a sensação de estar vendo alguém circular pela própria casa com mais intimidade do que ela conseguiu construir em todo o tempo que morava ali. Cada gesto pequeno de Valentina parecia carregar uma história que Helena nunca tinha ouvido. E isso doía mais do que ela gostaria de admitir. Ricardo, tentando recuperar o controle da situação, se aproximou de Helena e segurou a mão dela com mais força do que o necessário. "Amor, escuta, eu sei que isso parece estranho, mas eu preciso que você confie em mim só essa noite, tá bom? Depois eu explico tudo com calma, prometo." Helena olhou para ele, tentando encontrar alguma verdade nos olhos do marido. "Ricardo, como eu vou confiar em alguma coisa se você nem consegue olhar nos meus olhos direito agora?" Ele engoliu em seco, sem resposta imediata. "Só me dá essa noite, Helena, por favor." Ela assentiu, mais por cansaço emocional do que por convicção real.
Uma parte dela queria gritar, exigir respostas ali mesmo, na frente de todos. Outra parte, mais cansada, só queria que a noite acabasse logo, para que pudesse, enfim, sentar com Ricardo e ouvir a verdade inteira, sem plateia, sem sussurros, sem meias palavras. Enquanto isso, Otávio observava tudo de um canto estratégico, com uma taça na mão que ele mal tocava. Seu olhar percorria cada reação, cada troca de olhares, cada sussurro contido. Havia nele uma calma que não combinava com a tensão do ambiente, como se cada segundo daquela cena estivesse se desenrolando exatamente como ele tinha planejado. De vez em quando, um sorriso quase imperceptível surgia no canto da boca dele. O tipo de sorriso de quem já sabe o final de um jogo que os outros ainda pensam estar apenas começando. Do outro lado do salão, o clima entre Ricardo e Otávio também ganhava contornos tensos. Os dois trocavam frases curtas, quase sem se olhar diretamente, como dois adversários medindo forças antes de um confronto maior. Ricardo tentava manter a postura de anfitrião, mas cada palavra de Otávio parecia carregar um peso que ele não conseguia disfarçar completamente. Foi então que um dos funcionários mais antigos da casa, um homem que trabalhava para a família Salgueiro havia muitos anos, se aproximou de outro empregado, com os olhos arregalados fixos em Valentina. "Eu conheço essa mulher", sussurrou ele, quase sem acreditar. "Ela trabalhava aqui, muito antes do casamento com Dona Helena. Só que, na época, ela não se chamava Valentina Prado." O outro funcionário franziu a testa. "Como assim?" O homem baixou ainda mais a voz, olhando ao redor para se certificar de que ninguém mais escutava. Ela usava outro nome. E, se não me engano, tinha uma ligação direta com a família antes mesmo do seu Ricardo se casar a primeira vez. Aquela informação, sussurrada entre dois funcionários no canto do salão, era pequena demais para que Helena escutasse naquele momento. Mas o peso dela já começava a se espalhar silenciosamente entre os que sabiam, como uma semente plantada que ainda levaria tempo para florescer em revelação completa. Helena, sem saber de nada disso, continuava tentando se manter de pé em meio àquele turbilhão de olhares, sussurros e segredos mal guardados. Cada pedaço de informação que conseguia captar só aumentava a sensação de que a vida perfeita que ela construiu ao lado de Ricardo tinha rachaduras que ela nunca imaginou existir. E o pior, parecia que todos ao redor dela sabiam mais sobre aquelas rachaduras do que ela mesma. A noite seguia, mas o clima de festa já tinha se transformado em outra coisa. Um misto de curiosidade, tensão e expectativa pairava sobre cada conversa, cada gesto, cada olhar trocado entre os convidados. Helena sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, mas ainda não sabia o tamanho real daquilo que se aproximava. Bianca voltou para perto dela, trazendo um copo de água. "Bebe, você está pálida." "Escuta, seja lá o que for isso, a gente vai descobrir juntas, tá? Você não precisa enfrentar isso sozinha." Helena aceitou o copo, com as mãos ainda tremendo de leve. "Obrigada, Bianca. Eu não esperava que minha festa virasse isso." "Eu sei", respondeu a amiga com carinho na voz. "Mas às vezes a verdade escolhe o pior momento para aparecer. O importante agora é você se manter firme até entender o que realmente está acontecendo." Helena assentiu, olhando mais uma vez para o salão, para Ricardo tentando conversar discretamente com Otávio em um canto, para Valentina observando tudo com aquele ar de quem já sabia o final da história, e para Dona Corina, ainda distante, carregando um peso que parecia grande demais para guardar sozinha. A festa perfeita que ela sonhou tinha se transformado numa noite cheia de perguntas sem resposta, e Helena sabia, no fundo do coração, que aquele era apenas o começo de tudo que ainda estava por vir. O salão ainda respirava aquela tensão pesada quando um garçom, seguindo instruções de última hora, se aproximou de Ricardo com uma taça nova de espumante.
Era a hora do brinde oficial da noite, o momento que deveria coroar a festa perfeita que Helena tinha sonhado. Mas antes que Ricardo conseguisse erguer a taça e dizer qualquer palavra, Valentina deu um passo à frente, com a voz calma e firme o suficiente para atravessar o salão inteiro. Antes de vocês continuarem, eu gostaria de dizer uma coisa, falou ela, erguendo também sua taça. Eu trouxe um presente para o casal hoje. Não é embrulhado, mas garanto que ninguém aqui vai esquecer. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ninguém se mexeu. Até os garçons pararam no lugar, sentindo que aquilo não era mais uma festa comum. Helena sentiu o corpo tenso, mas dessa vez não desviou o olhar. Alguma coisa dentro dela decidiu ali mesmo que não ia mais ficar só observando os acontecimentos passarem por cima dela. Se aquela mulher tinha algo a dizer, Helena ia ouvir de frente, sem se esconder atrás de Ricardo. Pode falar, disse Helena, surpreendendo o próprio marido com a firmeza da própria voz. Eu quero ouvir. Valentina sorriu, quase impressionada com a postura de Helena. Muito bem. Então vamos direto ao ponto. Antes de qualquer coisa, eu preciso corrigir uma informação que essa família guarda há muito tempo. Meu nome verdadeiro não é Valentina Prado. Esse é o nome que eu passei a usar depois que fui afastada daqui. Antes disso, eu trabalhava nessa casa, muito antes de Ricardo e eu nos casarmos. Um murmúrio se espalhou entre os convidados mais antigos, que se entreolharam surpresos. Ricardo empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Dona Corina, do outro lado do salão, fechou os olhos por um instante, como quem já esperava aquele momento há anos, e finalmente via a verdade escapar do controle. Valentina, ele tentou interromper, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar, Ricardo. Você teve anos para contar essa história do seu jeito. Agora é a minha vez. Ela continuou, com a voz ainda firme, mas carregada de uma dor antiga que parecia ter sido guardada por tempo demais. Eu conheci essa família trabalhando aqui dentro, numa época em que ninguém imaginava que eu um dia seria tratada como igual. Ricardo e eu nos aproximamos aos poucos, escondidos, porque na época isso não era bem visto por ninguém. Quando finalmente assumimos o relacionamento, fui apresentada como se tivesse vindo de outro lugar, com outra história, outro sobrenome. Ninguém questionou. Foi mais fácil para todo mundo esquecer de onde eu realmente vim. Helena sentiu o chão balançar mais uma vez, mas dessa vez não era só surpresa. Era a sensação de estar diante de uma verdade que Ricardo escondeu dela por completo, mesmo depois de tanto tempo juntos. Isso é verdade? Helena perguntou, virando-se para o marido, exigindo uma resposta com o olhar. Ricardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. O silêncio dele já era resposta suficiente. Alguns convidados, mais próximos, trocavam olhares constrangidos, sem saber se deveriam continuar ali ou se afastar discretamente. Ninguém ousava sair no meio de uma cena daquelas, mas também ninguém conseguia disfarçar o desconforto de testemunhar segredos tão antigos vindo à tona na frente de tanta gente. Foi nesse momento que Otávio decidiu se pronunciar, com a calma de quem escolhe cuidadosamente cada palavra. Eu acho importante esclarecer uma coisa, disse ele, olhando diretamente para Ricardo. Eu e você temos negócios entrelaçados há muito mais tempo do que você fez sua esposa acreditar. A Vila Nova Capital não chegou agora. Nós financiamos parte da expansão da Salgueiro Empreendimentos lá no início, quando você mal tinha capital para sustentar o próprio nome no mercado. E acho que sua esposa merece saber disso também. Helena olhou para Ricardo, sentindo cada revelação se empilhar como um peso que ela não sabia que estava carregando o tempo todo. Ricardo, você me disse que construiu tudo sozinho, disse ela, a voz tremendo entre a raiva e a mágoa. Que história é essa agora? Ricardo passou a mão pelo rosto, visivelmente exausto pela pressão do momento.
Helena, eu juro que ia te contar tudo isso com calma, no tempo certo. Eu tinha medo de como você ia reagir. Tinha medo de perder você. Ricardo tentou se aproximar mais, buscando algum gesto de compreensão, mas Helena deu um passo para trás, criando uma distância que dizia mais do que qualquer palavra naquele momento. Cada palavra que ele tentava usar para se explicar parecia, ao invés de aliviar, abrir uma ferida ainda mais funda dentro de Helena. Ela sentia que cada frase do marido só confirmava que a confiança que ela depositou nele durante todo aquele tempo tinha sido construída sobre pedaços de verdade escondidos. Bianca se aproximou por trás, segurando a mão de Helena com força, quase imperceptível para os outros. "Respira", sussurrou ela no ouvido da amiga. "Não dá esse gostinho para eles de te ver desmoronar aqui. Você é mais forte que isso, Helena." Helena apertou a mão da amiga, tentando se segurar naquela força emprestada, enquanto o salão inteiro parecia esperar a próxima reação dela. Foi então que Dona Corina, que até aquele momento tinha se mantido em silêncio, deu um passo à frente, com os olhos marejados. "Chega", disse ela com a voz embargada. "Ricardo não fez isso sozinho porque quis enganar ninguém. Fui eu quem pediu para ele guardar essa história em segredo. Eu tinha medo de que a família perdesse a reputação se soubessem de onde Valentina realmente veio. Fui eu quem afastou ela, anos atrás, e fiz Ricardo prometer nunca contar a verdade completa para ninguém, nem para futuras esposas." O salão inteiro pareceu prender a respiração diante daquela confissão. Ao invés de defender o filho, as palavras de Dona Corina soaram como uma confissão de culpa que ela carregava havia tempo demais. Helena sentiu uma mistura estranha de raiva e alívio. Pela primeira vez naquela noite, alguém tinha assumido responsabilidade por algo, ao invés de só desconversar ou se esconder atrás de meias explicações. "A senhora sabia de tudo isso o tempo todo", disse Helena, olhando para a sogra com uma mistura de decepção e compreensão. "E deixou eu entrar nessa família sem saber de nada." "Eu sei que errei", respondeu Dona Corina, com lágrimas nos olhos. "E sinto muito por isso, Helena, de verdade." Helena não respondeu de imediato. Precisava de um instante para deixar aquelas palavras se assentarem, para entender o tamanho real do que tinha acabado de ouvir. Não era raiva o que sentia agora. Era mais como um cansaço profundo, o tipo de cansaço que vem depois de carregar um peso sem saber que ele existia. Os convidados, sentindo que aquele não era mais um momento para festejar, começaram a se despedir discretamente, uns após os outros, deixando o salão esvaziar aos poucos. As luzes continuavam acesas, a mesa de doces intacta, a música parada desde o início da confusão. Mas a festa, de fato, tinha terminado ali, mesmo sem ninguém anunciar oficialmente o fim da noite. Helena, Ricardo, Valentina, Otávio e Dona Corina permaneceram no centro do salão vazio, presos numa tensão que não tinha mais volta. Cada um carregando sua parte da verdade, cada um esperando pelo próximo passo que definiria o que aconteceria dali para frente. Helena olhou ao redor, para o salão que horas antes estava cheio de vida, e sentiu que aquela festa, que deveria ter sido a comemoração mais bonita da vida dela, tinha se transformado no momento em que tudo começou a desmoronar. Mas, pela primeira vez, ela não se sentia mais como uma vítima perdida no meio da própria história. Sentia que, a partir daquela noite, seria ela quem decidiria os próximos passos, e não mais os segredos dos outros. Dias depois da festa, a mansão do Salgueiro parecia outra, mais silenciosa, mais fria, como se as paredes ainda guardassem o eco de tudo que tinha sido revelado naquela noite. Helena não conseguia mais olhar para os corredores da casa da mesma forma. Cada cômodo, cada quadro na parede, cada móvel antigo agora carregava a sensação de esconder alguma coisa que ela ainda não tinha descoberto.
Ricardo tinha se mudado temporariamente para o escritório da construtora, dando espaço para que Helena processasse tudo com calma. Mas essa distância só aumentava a vontade dela de entender, de uma vez por todas, o tamanho real daquele passado que insistia em aparecer aos pedaços. Foi numa tarde tranquila, enquanto organizava alguns objetos guardados no depósito da casa, que Helena encontrou uma caixa antiga, coberta de poeira, escondida atrás de móveis que pareciam não ser tocados havia anos. O nome de Dona Corina estava escrito à mão numa etiqueta amarelada colada na tampa. Helena hesitou por um instante, sentindo que talvez não devesse mexer naquilo, mas a curiosidade venceu a hesitação. Dentro da caixa, encontrou fotografias antigas, cartas amareladas e alguns objetos pessoais que pareciam remontar ao início da vida adulta de Ricardo, muito antes de qualquer casamento. Ela folheava tudo com cuidado, tentando entender aquele passado que a família tanto insistia em esconder, até que um envelope específico chamou sua atenção. Era uma carta escrita à mão, com letra cuidadosa, endereçada a Ricardo. Helena abriu o envelope, sentindo o coração acelerar antes mesmo de ler qualquer palavra. Ao percorrer as linhas, sentiu o mundo parar por completo. A carta mencionava um nome. O nome dela, Helena Duarte Marchetti. Escrito ali, numa carta que, pela data implícita no conteúdo, tinha sido escrita muito antes dela sequer conhecer Ricardo pessoalmente. Ela leu e releu aquelas linhas, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas nenhuma fazia sentido. Como o nome dela podia estar registrado ali, numa carta tão antiga, se na época ela nem sequer fazia parte da vida daquela família? As mãos dela tremiam levemente enquanto guardava a carta na bolsa, decidida a não deixar aquilo passar em branco. Fosse qual fosse a explicação, ela precisava ouvi-la de alguém que soubesse de verdade, e não apenas imaginar possibilidades que só aumentavam sua angústia. Precisando de respostas, Helena decidiu procurar a única pessoa que talvez pudesse esclarecer aquilo sem rodeios. Valentina. Elas se encontraram num café discreto, longe dos olhos da família e dos funcionários da mansão. Valentina chegou com a mesma postura segura de sempre, mas dessa vez havia algo diferente no olhar dela, como se estivesse pronta para finalmente falar sem meias palavras. Eu sabia que você ia me procurar, disse Valentina, sentando-se à mesa. E acho que já é hora de te contar uma parte que ainda falta dessa história. Meu nome estava numa carta antiga, Valentina. Uma carta escrita muito antes de eu conhecer o Ricardo. Como isso é possível? Valentina suspirou, olhando para as próprias mãos antes de responder. Porque eu escolhi você, Helena. Antes mesmo de você existir na vida dele, eu já sabia o tipo de mulher que ele precisava encontrar depois de mim. Eu conhecia gente que trabalhava na área de decoração, ouvi falar do seu trabalho, da sua reputação, e mencionei seu nome para pessoas próximas da família, tempos atrás, como uma sugestão, quase uma torcida silenciosa. Eu não fiz isso por maldade. Fiz porque queria que ele encontrasse alguém que realmente merecesse ficar ao lado dele, depois de tudo que aconteceu entre nós. Helena sentiu um misto de alívio e perturbação diante daquela revelação. Por um lado, não havia nada sinistro ali. Por outro, a ideia de que sua própria história de amor podia ter sido, de alguma forma, influenciada por decisões tomadas antes mesmo dela conhecer Ricardo, mexia profundamente com a sensação de controle que ela sempre acreditou ter sobre a própria vida. Você está me dizendo que meu casamento pode ter sido, de alguma forma, planejado por você? Helena perguntou, tentando entender o tamanho real daquilo. Não planejado, respondeu Valentina com cuidado. Mas talvez influenciado, sim. E eu sei que isso é difícil de digerir. Só quero que você saiba que a partir daí, tudo o que aconteceu entre vocês foi real. Isso eu não posso controlar, nem quis controlar.
De volta à mansão, Helena procurou Bianca, precisando desesperadamente de um ponto de vista de fora daquele turbilhão. Isso não te deixa nem um pouco desconfortável? Bianca perguntou, depois de ouvir tudo com atenção. Saber que talvez seu nome tenha entrado na vida do Ricardo por indicação da ex-esposa dele, deixa sim, admitiu Helena. Mas o que mais me incomoda é pensar que posso ter sido parte de um plano maior desde o início, sem nunca saber disso. Como confiar em alguma coisa depois de descobrir isso? Bianca segurou a mão da amiga. Talvez o importante agora não seja quem colocou vocês no mesmo caminho, e sim o que vocês construíram depois disso. Mas você tem todo o direito de exigir clareza sobre tudo, Helena. Isso não é loucura sua. Helena ficou em silêncio por um instante, deixando aquelas palavras se acomodarem dentro dela. Sabia que Bianca tinha razão em parte, mas também sabia que não conseguiria seguir em frente sem entender completamente o tamanho do que estava por trás daquele casamento que ela um dia acreditou ser fruto só do acaso. Enquanto isso, no escritório da construtora, Ricardo recebia a visita de Marta Junqueira, uma advogada contratada às pressas depois dos acontecimentos da festa. Marta tinha um jeito direto, quase seco, de tratar os assuntos, e isso deixava Ricardo ainda mais tenso do que já estava. Precisamos alinhar rápido o que pode ou não vir à tona sobre os negócios entre você e o senhor Villanova, disse Marta, organizando documentos sobre a mesa. Se essa história virar assunto público de forma descontrolada, pode comprometer não só sua reputação, mas a estabilidade da empresa inteira. Ricardo passava a mão pelo rosto exausto. Eu só quero resolver isso com a minha família primeiro. Depois a gente pensa nos negócios. Foi nesse momento que Otávio apareceu no escritório, sem aviso prévio, surpreendendo tanto Ricardo quanto Marta. Desculpa a interrupção, disse Otávio, fechando a porta atrás de si. Mas acho que você merece saber de mais uma coisa, Ricardo. Eu sabia da existência de Helena muito antes daquela festa. Acompanhei de longe o crescimento da carreira dela. Sabia que era ela quem você tinha escolhido depois de tudo que passou com a Valentina. E, sinceramente, sempre respeitei isso. Ricardo sentiu o peso daquela informação como mais um golpe numa sequência que já parecia não ter fim. Você estava de olho em mim, na minha empresa, e sabia até da minha esposa antes de eu imaginar que você existia nessa história toda? Otávio confirmou, sem rodeios. Eu sabia de muita coisa, Ricardo, mas prefiro que a Helena escute o resto direto de você, não de mim. À noite, quando Ricardo finalmente conseguiu se encontrar com Helena, encontrou uma mulher diferente daquela que ele conheceu no início do relacionamento. Mais firme, mais desconfiada, mais disposta a exigir verdade sem se contentar com meias explicações. Ricardo, eu preciso que você entenda uma coisa, disse Helena, olhando diretamente nos olhos dele. Eu não sei mais separar o que foi real do que foi consequência de tudo que vocês esconderam de mim. Eu preciso da história inteira, sem cortes, sem proteção, sem medo de como eu vou reagir. Ricardo assentiu, sentindo que finalmente não havia mais espaço para adiar aquela conversa. Você merece isso, Helena, e eu vou te contar tudo, do jeito que deveria ter contado desde o início. Helena sentiu o peito apertado, mas também uma estranha sensação de alívio, como se finalmente estivesse próxima de entender o tamanho real da história em que estava inserida. Ela sabia que aquela conversa mudaria tudo entre eles, para melhor ou para pior, mas não estava mais disposta a viver dentro de meias verdades. Precisava da história completa, custasse o que custasse. Ricardo pediu que todos se reunissem na biblioteca da mansão, um cômodo mais reservado, longe dos corredores movimentados da casa. Ele sabia que aquela conversa não podia mais esperar, e que Helena merecia ouvir cada detalhe sem interrupções, sem meias explicações, sem ninguém escondido atrás de portas fechadas. Dona Corina chegou primeiro,
visivelmente abalada, seguida por Valentina, que entrou com uma serenidade que contrastava com a tensão do ambiente. Otávio acompanhou logo depois, e por fim, Marta Junqueira, carregando uma pasta de documentos que despertou a curiosidade e o desconforto de todos ali presentes. Helena se sentou ao lado de Bianca, que tinha sido convidada para acompanhar a amiga naquele momento difícil. Ricardo permaneceu de pé no centro da sala, respirando fundo antes de finalmente começar a falar. Eu preciso contar essa história inteira, disse ele, olhando primeiro para a mãe, depois para Valentina e por último para Helena. E dessa vez, sem esconder nada. Anos atrás, antes de qualquer casamento, a Salgueiro Empreendimentos passou por um momento delicado. Um dos sócios da época, alguém em quem a família confiava cegamente, tomou decisões financeiras que colocaram a empresa inteira em risco. Foi um período de muita instabilidade, e poucas pessoas sabiam o quanto estivemos perto de perder tudo o que a família tinha construído ao longo de gerações. Valentina, que trabalhava próxima da administração da empresa naquela época, foi quem primeiro percebeu as irregularidades nos números. Ela levantou a questão internamente, tentou alertar a diretoria, mas foi ignorada por semanas, até que decidiu levar o assunto diretamente para mim, fora dos canais oficiais. Helena olhou para Valentina, tentando encaixar aquela nova informação dentro da imagem que tinha construído sobre ela até então. Você descobriu um problema sério e tentou avisar a família? Helena perguntou, ainda processando cada palavra. Valentina assentiu, com os olhos marejados. Eu descobri que o sócio estava realizando movimentações irregulares, de forma silenciosa, criando uma situação que, se não fosse corrigida rápido, teria levado a empresa a um colapso financeiro em poucos meses. Eu não tinha prova documental suficiente na época, só indícios fortes, mas sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Dona Corina, sentada num canto da sala, apertava as mãos com força, os olhos fixos no chão. Foi Ricardo quem continuou a história, sentindo que a mãe não conseguia encontrar as palavras sozinha. Quando Valentina trouxe essa informação, minha mãe entrou em pânico. O sócio em questão era um amigo próximo da família, alguém que ela conhecia desde muito antes de eu nascer. Ao invés de investigar a fundo o que Valentina estava dizendo, minha mãe preferiu acreditar que era uma tentativa de Valentina se aproximar de mim usando informações falsas, criando uma desculpa para se infiltrar ainda mais na nossa vida. Dona Corina finalmente ergueu o olhar, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu estava errada, disse ela, a voz tremendo. Eu tinha tanto medo de perder a reputação da família, tanto medo de descobrir que alguém em quem confiávamos havia anos estava nos traindo, que preferi acreditar que Valentina era o problema, e não a solução. Foi mais fácil culpar ela do que aceitar que alguém da nossa própria confiança estava destruindo tudo por dentro. Helena observava a Dona Corina falar, tentando entender como uma mulher, que sempre pareceu tão firme e centrada, podia ter carregado todos esses anos um segredo tão pesado sem nunca deixar transparecer o peso disso no dia a dia da família. Cada palavra da sogra parecia abrir uma fresta que revelava uma pessoa muito mais frágil do que a imagem que ela sempre projetou. A senhora afastou ela por proteger o verdadeiro culpado? Helena perguntou incrédula. Sim, respondeu Dona Corina, sem tentar se defender. Eu convenci Ricardo de que Valentina estava mentindo, que ela só queria se aproveitar da situação. Pedi para que ele se afastasse dela e usei minha influência para que ela perdesse a credibilidade dentro da empresa. Anos depois, descobrimos que tudo que ela tinha alertado era verdade, mas àquela altura já era tarde demais para reverter o mal que causamos a ela. Por um instante, ninguém na sala conseguiu dizer nada. O silêncio pesava mais do que qualquer palavra poderia pesar,
como se todos ali estivessem, finalmente, encarando de frente o tamanho real do erro que tinha sido cometido tempos atrás e escondido por tanto tempo debaixo de aparências bem construídas. Marta Junqueira, que até aquele momento tinha permanecido em silêncio, abriu a pasta de documentos que carregava e colocou sobre a mesa alguns papéis cuidadosamente organizados. Encontrei esses registros durante a investigação que Ricardo me pediu para conduzir, disse Marta, apontando para os documentos. Aqui está a comprovação completa de que Valentina estava certa desde o início. Há registros financeiros da época que confirmam exatamente o que ela alegou, incluindo a movimentação irregular feita pelo sócio em questão. Esses documentos ficaram arquivados, esquecidos, provavelmente porque ninguém teve coragem de reabrir esse assunto depois que a crise foi resolvida internamente, sem nunca corrigir a injustiça cometida contra Valentina. Otávio, que observava tudo em silêncio até então, decidiu se pronunciar, com a voz mais suave do que o habitual. Foi por isso que eu vim para Monte Clara, disse ele, olhando diretamente para Valentina. Anos atrás, eu conheci Valentina profissionalmente, numa fase em que ela reconstruía a própria carreira longe daqui, carregando um peso que não era dela para carregar. Acompanhei de perto o talento dela, a competência dela, e sempre soube que um dia essa verdade precisaria vir à tona. Meu interesse nos negócios da Salgueiro Empreendimentos sempre existiu, mas o motivo real de eu estar aqui hoje é simples. Eu queria que Valentina finalmente recebesse o reconhecimento que foi tirado dela de forma injusta. Helena sentiu as peças se encaixando de um jeito que mudava completamente a forma como ela enxergava cada personagem daquela história. A mulher que ela via como alguém capaz de destruir seu casamento, na verdade tinha sido tratada como vilã por anos, quando, na realidade, tentou proteger a própria família Salgueiro de um prejuízo que poderia ter destruído tudo. Eu passei a noite inteira da festa pensando em você como uma inimiga, disse Helena, olhando para Valentina com os olhos cheios de lágrimas. E, na verdade, você foi a única pessoa que tentou fazer a coisa certa, quando todo mundo preferiu fingir que estava tudo bem. Eu entendo que você tenha pensado isso, respondeu Valentina com serenidade. Eu também teria pensado, se estivesse no seu lugar. Você só viu uma mulher chegando de surpresa numa festa, ao lado de um homem poderoso, e ninguém te deu contexto nenhum para entender o motivo daquilo. Isso não é culpa sua. Valentina abaixou a cabeça, emocionada. Eu não vim aqui para criar confusão, Helena. Eu vim porque estava cansada de carregar sozinha uma verdade que essa família escolheu esconder por anos. E, de alguma forma, acho que você também merecia saber com quem realmente estava construindo sua vida. Bianca, que tinha acompanhado tudo em silêncio ao lado de Helena, segurou a mão da amiga com carinho. Isso não significa que você fez algo errado ao se casar com Ricardo, sussurrou Bianca. Significa que agora você sabe a história completa e pode decidir o que fazer com ela, sem viver mais na dúvida. Apoiar a verdade não tira seu lugar nessa família, Helena. Só te dá o direito de decidir com mais clareza. Helena assentiu, sentindo o peso daquelas palavras se acomodar dentro dela. Olhou para Ricardo, que permanecia de cabeça baixa, incapaz de encarar diretamente os olhos da esposa, depois de tudo que tinha sido revelado. Ricardo, você sabia de tudo isso o tempo todo e nunca corrigiu essa injustiça? Helena perguntou, a voz carregada de decepção. Eu tentei, em algum momento, respondeu ele, com sinceridade dolorida na voz. Mas era mais fácil deixar aquilo enterrado do que confrontar minha própria mãe, admitir que ela tinha destruído a reputação de alguém inocente para proteger um erro que não era nem meu, nem dela. Eu escolhi o caminho mais fácil, e isso mudou a vida de Valentina para sempre. Dona Corina, ainda em lágrimas, se aproximou de Valentina num gesto que surpreendeu todos na sala. Eu sei que um pedido de desculpas não apaga anos de injustiça, disse ela, a voz embargada.
Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo profundamente do que fiz. Eu deixei o medo me transformar em alguém que eu não reconheço mais. Valentina, visivelmente tocada por aquelas palavras, permaneceu em silêncio por um instante, antes de responder com a voz mais suave do que qualquer um esperava. Eu esperei anos para ouvir isso, disse ela. Não vou fingir que não doeu, porque doeu profundamente. Mas ouvir a senhora admitir isso agora, na frente de todos, já significa mais do que eu imaginava que um dia ia significar. Otávio se aproximou de Valentina, colocando a mão no ombro dela num gesto discreto de apoio. Você não precisa mais carregar isso sozinha, disse ele baixinho. A verdade finalmente está em cima da mesa. E isso já é mais do que muita gente consegue conquistar depois de anos guardando um silêncio desses. A sala inteira pareceu respirar de forma diferente depois daquele momento, como se um peso antigo finalmente começasse a se dissolver entre as pessoas presentes. Helena olhou ao redor, para Ricardo, para Dona Corina, para Valentina, para Otávio e para Marta, ainda organizando os documentos sobre a mesa, e sentiu que aquela conversa, por mais dolorosa que tivesse sido, finalmente trazia clareza a uma história que parecia impossível de entender por completo. Marta Junqueira, ainda organizando os documentos, aproveitou o momento de silêncio para acrescentar mais um ponto importante. Vale dizer também, comentou ela, que esses registros podem ser usados agora para reverter formalmente qualquer mancha que tenha ficado no nome de Valentina dentro dos círculos profissionais que ela frequentou depois daquele episódio. Não é justiça completa, mas é um passo real na direção certa. Valentina agradeceu com um aceno de cabeça, visivelmente aliviada por ouvir que aquele capítulo doloroso da vida dela finalmente teria algum tipo de reparação concreta. Além das palavras ditas ali naquela sala, ela ainda não sabia exatamente o que fazer com tudo aquilo, nem como reconstruir a confiança que sentia, abalada em tantas direções ao mesmo tempo. Mas pela primeira vez desde a festa, sentia que finalmente enxergava a história inteira, sem sombras escondidas, sem meias-verdades disfarçadas de proteção. E era com essa clareza, mesmo que dolorosa, que ela sabia que precisaria decidir os próximos passos da própria vida. Semanas depois daquela conversa reveladora na biblioteca, a Salgueiro Empreendimentos organizou um evento importante para celebrar mais um ano de atuação no mercado. Diferente da festa anterior, esse encontro reunia sócios, parceiros de negócios e figuras influentes de Monclara, todos esperando ver como a família reagiria depois dos boatos que já corriam pela cidade sobre a aparição inesperada de Valentina e Otávio na última celebração. Helena chegou ao salão de eventos com uma postura diferente daquela que carregava semanas atrás. Não era mais a mulher insegura, tentando provar seu lugar dentro de uma família que ela mal conhecia. Era alguém que tinha atravessado revelações difíceis e decidido, conscientemente, que não ia mais esconder a verdade atrás de sorrisos artificiais. Ricardo caminhava ao lado dela, visivelmente nervoso, com a possibilidade de que os rumores tomassem conta da noite. Mas Helena parecia calma, como se já tivesse decidido exatamente o que faria caso a situação exigisse. Você está bem? Ricardo perguntou baixinho, enquanto cumprimentavam os primeiros convidados. Estou, respondeu Helena com firmeza. E se alguém perguntar alguma coisa hoje, eu não vou fugir da verdade. Já cansei de deixar os outros decidirem o que pode ou não ser dito sobre a nossa história. Ricardo assentiu, respeitando a decisão da esposa, mesmo sentindo o estômago revirar só de imaginar as possíveis reações dos convidados mais próximos da família diante de qualquer menção ao passado que ainda incomodava tanta gente. Valentina e Otávio chegaram pouco depois, recebidos com olhares curiosos por parte de alguns convidados que ainda lembravam da cena chocante da festa anterior. Dessa vez, porém, a postura dos dois era diferente.
mais aberta, sem o peso de segredos escondidos pairando sobre cada gesto. Foi durante um momento de pausa na programação oficial, quando alguns convidados começaram a cochichar sobre o passado de Valentina com a família, que Helena decidiu agir. Ao invés de deixar que boatos distorcidos circulassem livremente, ela pediu a palavra, surpreendendo a todos ao seu redor, incluindo o próprio Ricardo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para esclarecer algumas coisas, disse Helena com a voz firme, mas sem qualquer traço de agressividade. Sei que muitos aqui ouviram versões incompletas sobre o que aconteceu na nossa última celebração. E acho importante que a verdade seja contada, sem distorções. O salão ficou em silêncio, todos os olhares voltados para ela. Anos atrás, Valentina tentou proteger essa empresa de um problema sério e foi injustamente afastada por isso. Eu descobri essa verdade recentemente e acredito que ela merece ser reconhecida pelo que realmente fez, ao invés de continuar sendo lembrada como uma intrusa. Um murmúrio de surpresa percorreu o ambiente, mas Helena continuou, sem se abalar. Eu também aprendi nesse processo que a verdade dói bem menos do que viver preso a segredos mal guardados. E prefiro que todos aqui conheçam a história real, ao invés de ficarem alimentando suposições que só machucam quem já sofreu o suficiente. Otávio, que observava tudo de perto, deu um passo à frente, decidindo apoiar publicamente as palavras de Helena. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, disse ele, dirigindo-se aos presentes. Muitos aqui devem ter pensado que meu interesse nessa empresa vinha de alguma intenção de prejudicar a família Salgueiro. Isso nunca foi verdade. Meu único objetivo desde o início foi ajudar a corrigir uma injustiça antiga e ver Valentina finalmente reconhecida pelo profissionalismo que sempre teve. Valentina, emocionada, sentiu os olhos marejarem diante daquelas palavras ditas publicamente, depois de anos carregando sozinha o peso de uma história que ninguém quis ouvir. Eu passei muito tempo pensando que precisaria viver escondida, carregando uma culpa que nunca foi minha, disse ela, a voz tremendo levemente. Ouvir isso agora, na frente de tanta gente, significa mais do que qualquer um aqui pode imaginar. Dona Corina, que acompanhava tudo de um canto mais reservado do salão, sentiu que aquele era o momento certo para finalmente encerrar, de forma pública, o ciclo de silêncio que machucou tantas pessoas ao longo dos anos. Caminhou até o centro do salão, ao lado de Helena e Valentina, e pediu a atenção de todos. Eu cometi um erro grave anos atrás, disse ela, com a voz embargada, mas firme o suficiente para ser ouvida por toda a sala. Deixei o medo de perder a reputação da família me transformar em alguém capaz de destruir a credibilidade de uma pessoa inocente. Hoje, na frente de todos vocês, eu peço desculpas a Valentina, publicamente, como ela merece. O silêncio que tomou o salão dessa vez era diferente do silêncio tenso da festa anterior. Era um silêncio carregado de respeito, de reconhecimento, do tipo que só aparece quando alguém tem coragem de admitir um erro sem tentar se esconder atrás de desculpas fáceis. Alguns convidados mais próximos da família, que conheciam Dona Corina havia anos, trocaram olhares de surpresa genuína. Nunca tinham visto aquela mulher tão firme e conhecida por sua postura inabalável se expor daquela forma, admitindo uma falha tão significativa diante de tantas pessoas. Ricardo, tocado pela cena diante dele, também decidiu se pronunciar, abandonando qualquer tentativa de manter as aparências. Eu também preciso reconhecer minha parte nisso tudo, disse ele, olhando primeiro para Valentina, depois para Helena. Eu escolhi o silêncio por medo, por comodismo, e isso machucou pessoas que eu deveria ter protegido desde o início. Helena, eu sei que ainda tenho muito a reconstruir com você, mas quero que saiba que estou disposto a fazer isso com honestidade, dessa vez. Helena sentiu os olhos marejarem, não mais de dor,
mas de um alívio genuíno diante daquela sala inteira, testemunhando um momento raro de empatia entre pessoas que carregavam feridas antigas. Bianca, discretamente presente entre os convidados, trocou um olhar orgulhoso com a amiga, reconhecendo a força que Helena encontrou para transformar aquele momento em algo positivo, ao invés de deixar que o passado continuasse ditando o rumo da própria vida. Marta Junqueira, presente entre os convidados na condição de assessora jurídica da empresa, observava tudo com um leve sorriso de satisfação. Sabia que aquele momento de reconciliação pública também fortalecia a posição da Salgueiro Empreendimentos diante do mercado, mostrando que a família era capaz de admitir erros e corrigir rumos com transparência, uma qualidade rara entre empresas do mesmo porte. Aos poucos, os convidados voltaram a conversar entre si, mas dessa vez o clima era diferente, mais leve, como se um peso antigo tivesse sido retirado do ambiente. Algumas pessoas se aproximaram de Valentina para cumprimentá-la, reconhecendo publicamente o valor profissional dela, algo que por anos foi negado de forma injusta. Helena observava tudo ao seu redor, sentindo pela primeira vez, desde que entrou naquela família, que não precisava mais provar seu lugar ali. Ela tinha conquistado, com verdade e coragem, o respeito de pessoas que antes a viam apenas como a nova esposa tentando se encaixar num mundo que não era originalmente dela. Ricardo se aproximou, segurando a mão dela com cuidado, sem pressionar por nenhuma resposta imediata. "Obrigado por não desistir de mim, mesmo depois de tudo", disse ele com sinceridade. Helena olhou para ele, sentindo que aquele caminho de reconstrução ainda seria longo, mas que, pela primeira vez em muito tempo, sentia a esperança genuína de que valeria a pena percorrê-lo. Bianca se aproximou dos dois no final da noite, abraçando Helena com força. "Eu sabia que você conseguiria virar esse jogo", disse ela, sorrindo. "Você mostrou para essa sala inteira o tipo de mulher que realmente é. E ninguém aqui vai esquecer isso tão cedo. Eu não desisti de você, Ricardo. Eu só decidi que não vou mais construir nada em cima de mentiras. E se a gente conseguir seguir em frente de verdade, vai ser porque escolhemos a honestidade, não porque fingimos que nada aconteceu." A noite terminou de um jeito muito diferente, daquele que todos esperavam algumas horas antes. Ao invés de escândalo e vergonha, aquele salão testemunhou reconciliação, coragem e a força de uma mulher que escolheu enfrentar a verdade de frente, ao invés de se esconder dela. Algumas semanas se passaram desde o evento da empresa e a vida na mansão dos Salgueiro ganhou um ritmo diferente. Não era mais aquela rotina de aparências perfeitas, escondendo segredos por baixo do tapete. Era algo mais real, mais silencioso, feito de conversas francas e pequenos gestos de reconstrução, um dia de cada vez. Helena tinha voltado a trabalhar com mais intensidade nos seus projetos de decoração, mas dessa vez sentia algo diferente dentro de si. Não era mais só sobre agradar clientes ou provar competência. Era sobre reconhecer o próprio valor, algo que ela vinha aprendendo a duras penas nos últimos meses. Foi numa tarde comum, enquanto revisava alguns esboços no escritório que montara dentro de casa, que Otávio apareceu sem aviso prévio, acompanhado de Valentina. "Espero não estar interrompendo", disse Otávio, observando os desenhos espalhados pela mesa com genuíno interesse. "Sempre admirei esse seu olhar para espaços, Helena. Desde que vi as primeiras fotos dos seus projetos, ainda antes de conhecer você pessoalmente, percebi que havia ali um talento raro, do tipo que poucas pessoas conseguem enxergar com tanta clareza." Helena ergueu os olhos, surpresa com o comentário. "Eu não sabia que você já conhecia meu trabalho antes da festa." "Conhecia, sim", confirmou Otávio, com um leve sorriso. "Acompanhei sua trajetória de longe, junto com tudo que envolvia Valentina e essa família. E hoje eu vim aqui justamente para propor uma coisa que venho pensando há algum tempo." Valentina, ao lado dele, assentiu, incentivando-o a continuar.
A Vila Nova Capital está disposta a investir uma quantia significativa na Salgueiro Empreendimentos, disse Otávio, com a seriedade de quem trata de negócios importantes. Mas esse investimento vem com uma condição bem específica. Eu quero que seja você, Helena, a liderar as decisões estratégicas relacionadas à área de desenvolvimento e design dos próximos empreendimentos da empresa. Um silêncio surpreso tomou conta do ambiente. Helena olhou de Otávio para Valentina, tentando processar a magnitude daquela proposta. Eu? Perguntou ela, ainda incrédula. Mas eu nunca tive experiência dentro da administração de uma empresa desse porte. Por que eu? Porque você tem visão, respondeu Otávio, sem hesitar. Tem sensibilidade para entender o que funciona e tem a integridade necessária para liderar sem repetir os erros do passado dessa família. Eu não invisto só em números, Helena. Invisto em pessoas que demonstram caráter, e você provou isso diversas vezes nos últimos meses. Valentina se aproximou, colocando a mão no ombro de Helena com carinho genuíno. Eu apoio totalmente essa decisão, disse ela. Acho que ninguém merece mais essa oportunidade do que você, depois de tudo que enfrentou com tanta dignidade. Helena sentiu um misto de surpresa e emoção diante daquela virada inesperada. Precisava ouvir a opinião de Ricardo antes de tomar qualquer decisão, mas uma parte dela já sabia, no fundo, que aquela era uma oportunidade única de assumir um papel que ia muito além de qualquer coisa que ela um dia imaginou para a própria carreira. Otávio, percebendo a hesitação natural dela, acrescentou mais um detalhe importante antes de se despedir. Não precisa decidir agora, disse ele. Sei que é uma proposta grande e você merece tempo para pensar com calma. Mas quero que saiba que minha confiança em você não vem de cortesia, nem de qualquer tipo de compensação pelo que aconteceu com Valentina. Vem exclusivamente do seu talento e da forma como você conduziu cada situação difícil nos últimos meses. Sempre com dignidade. À noite, quando contou tudo para Ricardo, ele ficou em silêncio por um instante, processando a notícia. Isso é incrível, Helena, disse ele finalmente com um sorriso sincero no rosto. E acho que é exatamente isso que você merece. Você não se sente ameaçado? Ela perguntou cautelosa. Afinal, seria eu tomando decisões importantes dentro da empresa da sua família. Ricardo balançou a cabeça com convicção. Não, de jeito nenhum. Na verdade, acho que é justamente isso que essa empresa precisa. Alguém com a sua visão, a sua ética, capaz de reconstruir a reputação que minha família manchou por tantos anos escondendo verdades. Eu aprendi nesses últimos meses que apoiar você de verdade significa também dar espaço para você brilhar, mesmo que isso signifique abrir mão de um pouco do controle que sempre tive. Helena sentiu o peito se encher de um orgulho diferente, misturado com gratidão por ver o marido finalmente demonstrando o tipo de apoio genuíno que ela sempre precisou, mas nem sempre recebeu. Helena passou a semana seguinte refletindo sobre a proposta, conversando com Ricardo em momentos tranquilos, avaliando prós e contras, com o cuidado de quem sabe que uma decisão daquele tamanho merece ser tomada com clareza, não por impulso. Visitou também alguns dos projetos já concluídos, relembrando o caminho que percorreu até ali, e sentiu aos poucos a certeza de que aquele era realmente o próximo passo certo para sua carreira e para sua própria história de vida. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou dentro do círculo mais próximo da família. Dona Corina, ao saber da proposta, procurou Helena pessoalmente com uma postura diferente daquela mulher rígida que Helena conheceu no início do casamento. Eu sei que não tenho moral para dar conselhos depois de tudo que fiz, disse Dona Corina com humildade genuína. Mas quero que saiba que estou muito feliz por você, Helena. Você conseguiu com verdade e coragem algo que eu nunca tive coragem de fazer. Enfrentar os problemas de frente,
ao invés de escondê-los. Helena sorriu, sentindo que aquele momento também representava um tipo diferente de reconciliação, mais silenciosa, mais sincera do que qualquer pedido de desculpas público. Obrigada, Dona Corina. Acho que todos nós aprendemos alguma coisa importante com tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Valentina e Dona Corina passaram a se encontrar ocasionalmente para conversas que, aos poucos, foram reconstruindo uma relação que parecia impossível de recuperar meses atrás. Não era uma amizade instantânea, mas era um começo genuíno, baseado em respeito mútuo e na aceitação de que o passado, por mais doloroso que tivesse sido, não precisava definir para sempre o futuro de nenhuma delas. Bianca, sempre por perto, celebrou a notícia com Helena numa tarde tranquila, tomando café na varanda da mansão. Eu sempre soube que você tinha algo especial, disse Bianca, sorrindo orgulhosa. Mas ver você conquistando isso depois de tudo que passou é diferente. Você não só sobreviveu a essa história toda, Helena, você cresceu através dela. Helena olhou para o jardim à frente, refletindo sobre os últimos meses da própria vida. Sabe, Bianca, eu costumava pensar que minha força vinha de nunca duvidar de nada, de sempre parecer segura o tempo todo. Mas eu aprendi que a verdadeira força vem de enfrentar a dúvida de frente, de aceitar que a verdade pode doer, mas também pode libertar. Bianca segurou a mão da amiga, emocionada. E olha só onde essa força te trouxe. As duas ficaram em silêncio por um instante, apreciando a brisa tranquila daquela tarde, sentindo que, depois de tanta turbulência, finalmente havia espaço para simplesmente respirar e celebrar as pequenas vitórias construídas ao longo do caminho. Nas semanas seguintes, Helena assumiu oficialmente seu novo papel dentro da Salgueiro Empreendimentos, trazendo uma visão renovada para os projetos da empresa, sempre pautada por transparência e cuidado genuíno com as pessoas envolvidas em cada decisão. Ricardo, ao seu lado, aprendeu a admirar essa nova fase como a reconstrução de um casamento baseado em bases muito mais sólidas do que aquelas que sustentaram os primeiros anos juntos. Valentina e Otávio seguiram seus próprios caminhos, mas mantiveram uma relação próxima e respeitosa com a família Salgueiro, provando que nem todo passado precisa terminar em ressentimento eterno, e que às vezes as maiores reviravoltas da vida trazem no fim oportunidades de cura para todos os envolvidos. Ocasionalmente, Otávio visitava a empresa para acompanhar de perto o andamento dos novos projetos liderados por Helena, sempre impressionado com a forma como ela conseguia equilibrar visão criativa e responsabilidade financeira, algo raro de se encontrar reunido numa única pessoa. Valentina, por sua vez, retomou uma carreira independente, reconstruindo sua reputação profissional com a ajuda dos documentos que Marta Junqueira havia recuperado, finalmente livre do peso de uma injustiça que a perseguiu por tanto tempo. Numa noite tranquila, meses depois de tudo aquilo, Helena se viu sozinha na varanda da mansão, observando o céu estrelado, refletindo sobre a jornada que percorreu desde aquela festa que mudou completamente o rumo da própria vida. Lembrou do medo que sentiu ao ver Valentina entrar pela porta, da dor de descobrir segredos escondidos, da coragem que precisou encontrar para enfrentar cada verdade que surgia pelo caminho. O vento suave da noite trazia consigo o silêncio tranquilo de uma casa que, finalmente, não escondia mais segredos nos seus cantos. Helena fechou os olhos por um instante, deixando que aquela sensação de paz se espalhasse por todo o corpo, algo que ela não sentia há muito tempo. Ela sorriu, sentindo pela primeira vez uma paz genuína dentro de si. Entendeu que sua história não tinha sido sobre vencer uma rival, nem sobre provar que merecia seu lugar numa família cheia de segredos.
tinha sido sobre aprender que a verdadeira força de uma pessoa não está em nunca enfrentar dificuldades, mas em atravessá-las com honestidade, coragem e a disposição de crescer através de cada obstáculo. Pensou em cada pessoa que cruzou seu caminho durante aquela jornada difícil, em Ricardo, aprendendo a substituir o medo pela honestidade, em Dona Corina, encontrando coragem para admitir os próprios erros, em Valentina, finalmente reconhecida pelo que sempre foi, uma mulher íntegra, tratada injustamente por anos, em Otávio, que enxergou nela um potencial que ela mesma ainda duvidava ter, e em Bianca, presente em cada passo, lembrando-a constantemente de que ela nunca esteve realmente sozinha. No fundo, Helena entendeu que aquela noite, que começou como o pior pesadelo da sua vida, terminou se transformando no início da versão mais forte, mais verdadeira e mais livre de si mesma que ela um dia poderia imaginar ser. Aquela sensação de plenitude não vinha do cargo novo, nem do reconhecimento público que recebeu, embora tudo isso importasse. Vinha principalmente da certeza tranquila de que ela finalmente conhecia a própria história por inteiro, sem partes escondidas, sem medo de qualquer verdade que ainda pudesse surgir. E era exatamente essa certeza que a fazia se sentir, pela primeira vez em muito tempo, completamente em paz consigo mesma. E foi com esse sentimento de gratidão e superação que ela decidiu, ali mesmo, que não importava quantos desafios ainda viriam pela frente. Ela sempre escolheria enfrentar a verdade, porque foi exatamente essa escolha que a transformou em quem realmente merecia ser.